Um voo realizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num avião da Força Aérea Brasileira, chamou a atenção. No último dia 19 de maio, um domingo, apenas o chefe da pasta e a mulher, Ana Estela, eram os passageiros da aeronave. A informação foi divulgada pela Gazeta do Povo. Segundo registros da FAB, o voo partiu de Brasília às 8h45 e chegou em São Paulo às 10h10. No ofício enviado à FAB, a assessoria de Haddad disse que a viagem ocorreria em razão de um compromisso no dia seguinte, 20 de maio. O retorno do ministro para Brasília, também num avião da FAB, aconteceu justamente no dia 20 de maio. No entanto, desta vez, outras pessoas estavam na lista de passageiros. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, quero trazer aqui a resposta do Ministério da Fazenda. O jornal questionou a Gazeta do Povo em relação a esse voo aí de Fernando Haddad da mulher, e a pasta então justificou que essa viagem que foi realizada no domingo, 19 de maio, foi necessária em razão de compromissos realizados aqui na cidade de São Paulo no dia 20 de maio. E a assessoria acrescentou ainda que a mulher de Fernando Haddad, Ana Estela, ocupa, a convite da ministra da Saúde, Nízia Trindade, o cargo de secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério. Essas foram, então, as razões, as justificativas do Ministério da Fazenda. A sensação que a gente tem, né, Ana, é que essa notícia requentada, da semana passada, do mês passado, é uma farra de uso de jatinhos da FAB, né? Agora, mais uma aí com o Fernando Haddad e a mulher. Boa noite. Parece que falamos disso ontem e falamos, Paula. A falta de transparência, e quando você questiona, você é sempre, né, taxado de aquele que está atacando as instituições. É o famoso dia da marmota que vivemos todos os dias aqui. O brasileiro, né, de uma certa forma, vive isso. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, Silvio, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa querida audiência. Ontem nós falamos da tal assessora do Randolph, né? Que eu não jogo as minhas anotações fora, não, Paula, tá aqui, ó. Ontem nós noticiamos que nós pagamos R$ 17.000 para a assessora dele, ela que estava em horário, né? Que o nosso salário paga o horário fazendo destaques de influencer, né, nas redes sociais. Ela, de acordo com o Randolph, ela trabalha na mobilização de lideranças políticas. Porém, as fotos é no salão, na academia. Depois, né, nós mostramos aí que nós gastamos 265, cada parlamentar tem 265 mil para assessores, fora aqueles outros penduricalhos, né, carro, apartamento, passagens, etc. E agora também nós vamos bancar os familiares dos ministros. Ou seja, nós saímos de 23 ministérios para 39, e além desses 39 ministérios, agora nós vamos pagar os penduricalhos das famílias desses ministros. Lembrando que a ministra irmã da Marielle Franco, né, a Aniele, só tem um cargo de ministra porque é irmã da Marielle, ela usou um jatinho da FAB com nosso dinheiro, nós pagamos para ela ver o time de futebol do coração dela numa final. Então, Paula, o negócio é que nós precisamos continuar questionando e não aceitar qualquer desculpa. Falamos ontem também, Paula, até do Paulo Gonet, que colocou em sigilo absoluto as viagens e as gastanças, ou seja, nós não vamos poder questionar. Daqui a pouco a gente vai falar, né, sobre a manutenção do veto do presidente Bolsonaro, de que fake news não é crime, porque imagine, se esse veto é derrubado e nós questionamos tudo isso e somos atacados e somos questionados e somos colocados ali o crachá, né? Colocam o crachá na gente de estão atacando as instituições, estão espalhando desinformação. E nesse caso, nós vamos continuar questionando, seja os assessores do Randolph ou de qualquer um parlamentar, porque nós pagamos toda essa gama de penduricalhos para todos eles.
Nós pagamos um judiciário que gasta bilhões de reais, vamos falar daqui a pouco também. Enfim, Paula, vamos ficar de olho porque esse governo não chegou para economizar, ele chegou para gastar e é o nosso dinheiro. Seguiremos vigilantes por aqui. Carlo Cauti hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo. Carlos, chama atenção, nesse voo do dia 19 de maio, que foi um domingo, esse voo da FAB só tinha com passageiros, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a mulher. Lembrando que um voo da FAB, um voo só pode custar em torno de R$70 mil para os pagadores de impostos, aqui para todos nós. Aí só uma perna, um trecho. Pois é, né? E um dos princípios da administração pública brasileira, previsto na Constituição Federal, é o princípio da economicidade, ou seja, a promoção dos resultados com o menor custo possível, vulgo a eficiência dos gastos públicos. Muito boa noite, Paula, boa noite, mestre Augusto, boa noite, Silvio, boa noite, Ana. Pois é, esse aerotáxi utilizado com uma frequência extrema, não somente pelo ministro Haddad, mas por vários outros ministros, secretários, outros membros do governo federal, tem um custo pesado para os cofres públicos brasileiros. Eu estava dando uma olhada aqui, no ano passado, o governo Lula gastou mais de 2,6 bilhões de reais somente em viagens, utilizando a estrutura da FAB, que lembramos, a FAB deveria servir para defender as fronteiras, o espaço aéreo nacional, não para servir como aerotáxi para poderosos lá em Brasília, que tentam inclusive omitir onde eles vão, com quem que eles vão. O Supremo Tribunal Federal não informa mais onde que os ministros estão indo. Agora até o Paulo Gonet colocou sigilo, né? O seu Procurador-Geral da República não quer falar mais para onde está indo, com quem está indo, mas a gente que paga. Ou seja, a mensagem que eles estão dando para a população brasileira é: paguem seus impostos em dia, que eu gasto, e fiquem quietos, porque vocês não têm nem direito em saber como está sendo gasto esse dinheiro. 2,6 bilhões de reais, para a gente ter uma ideia, é basicamente a metade de tudo aquilo que o governo federal vai dar para o Rio Grande do Sul. Ou seja, para reconstruir um estado devastado pela pior calamidade natural pelo menos do último século, são 5,8 bilhões de reais. Mas para fazer viagens como essa que a gente noticiou hoje e outras, ou como a Ana justamente lembrou, fez a Aniele Franco para ver um time de futebol aqui no estádio do Morumbi, aí podemos gastar 2,6 bilhões de reais em dinheiro público. E não estou nem falando dos custos de hotéis de luxo, de viagens da Janja e do Lula nas pirâmides do Egito, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na China. Aquilo ali é outro custo, só apenas estou falando das viagens do governo dentro do Brasil. E só para terminar, para vocês terem uma ideia, 2022, ano eleitoral, ou seja, ano em que o governo geralmente viaja mais para mostrar a obra, para fazer campanha, as viagens do governo Bolsonaro custaram 1,3 bilhão de reais. 2023, ano não eleitoral, mais do que o dobro. Essa é a cara do governo Lula. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira querida, meu irmão Silvio, meu amigo Carlo. Boa noite a você que nos acompanha. A mera existência da FABTUR, como é conhecida a FAB, por esses hábitos, né, esses usos e costumes, já é uma ofensa, né, uma bofetada aí no rosto do povo brasileiro, porque o Brasil é um país pobre. O governo nunca vai entender, o governo Lula, gente como Lula, não vai entender jamais que o exemplo é fundamental se você quer mobilizar um país em dificuldades para que a situação melhore. O Milei, por exemplo, com os gestos que tem, com as medidas que tem tomado, ele faz com que, ele tem feito que a população, com que o eleitorado argentino, o povo argentino, entenda que é sério o que é a conversa dele pré-posse. Ele está prometendo, ele está cumprindo o que prometeu. É agir com seriedade. Vamos lá, essa história de pagar viagem para políticos e autoridades aí do executivo, de todos os poderes, começou
em 1961 com a fundação, em 1960 com a inauguração de Brasília. Havia algum sentido, já era uma gastança tremenda, mas havia algum sentido. Os parlamentares precisavam, a cidade não estava pronta, não estava concluída. Não havia moradias para todos, então você tinha os apartamentos funcionais, faltava moradia para deputado, ia para o hotel, ia visitar a família, porque continuava morando, né, nos estados de origem, então isso se eternizou, como tudo. Hoje, os deputados continuam com direito a 4 voos por mês, e viajam muito mais que isso, e até os parlamentares que representam Brasília recebem passagens. Para ir visitar a família, eles têm que sobrevoar Brasília e descer no mesmo aeroporto. Eles dizem que visitam as bases, visitam coisa nenhuma. O que fez o Haddad foi vir para São Paulo, reencontrar os filhos, que devem continuar estudando aqui, e ele trouxe não a autoridade que divide com ele a presença no governo, trouxe a mulher. Trouxe a mulher. Esse compromisso do dia seguinte podia ser um filme, tá? Visita a um amigo, aniversário de um parente com o nosso dinheiro e a cumplicidade dos chefes da aeronáutica. A FAB não divulga os nomes dos integrantes das comitivas. Eles podem dar carona para qualquer um. De repente, um deputado arruma uma namorada aqui e ponto final. Ela vai e volta. O cara pode ser do Maranhão. Ele vem para cá, leva, traz. Isso aí é um completo absurdo e é crime. Esconder o nome dos passageiros é crime. Não existe esse tipo de clandestinidade. Agora, está contando uma fake news. Vim para um compromisso. Isso aí não é fake news, não é mentira, não preocupa, né, nenhuma autoridade que fica achando que precisa punir quem conta mentira. Agora, leva a família para Brasília, no mundo inteiro. Os parlamentares levam para a cidade sede do poder que eles integram, eles levam a família e moram lá. O que estão fazendo em São Paulo os parentes deles? O que a gente tem com isso? Já o governo já nomeou a mulher do Haddad para um cargo em Brasília para que o casal continue unido, para que não haja crise conjugal. O que eu tenho com isso? Isso acontece na iniciativa privada? Não. Não. Se você vai para uma missão no exterior, você que trate de levar a família. A iniciativa privada não paga a passagem para o sujeito matar a saudade. E esse escândalo é antigo e chega a determinadas alturas que nenhum país consegue alcançar. Por exemplo, o Renan Calheiros, quando presidente do Senado, usou a Fabitur para o implante de cabelo que ele fazia, acho que no Recife, não sei se no Recife ou em Salvador. E ele ia todo fim de semana, também visita as bases, né? Alagoas é pertinho, para fazer o implante de cabelo. Não dá. Eles fazem tudo. Agora, num avião, num país em que o avião presidencial levava a segunda-dama, isso aí é um crime menor. Silvio Navarro, muito boa noite. Augusto bem lembrou, né, que a FAB não é obrigada a divulgar o nome aí das autoridades, da lista de passageiros que faz uso aí dos aviões da FAB. Essa foi uma decisão aí do Tribunal de Contas da União do final do mês de abril. E só trazendo aqui mais uma informação, desde que o TCU, então, permitiu esses voos secretos aí sem a transparência na lista de passageiros, 52 voos foram realizados desde 30 de abril de altas autoridades sem que a lista fosse devidamente divulgada. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Boa noite, meu irmão Augusto. Boa noite, Cauti. Boa noite para quem nos acompanha.
Eu vou pegar justamente do ponto onde o Augusto deixou. Isso é uma coisa antiga. E a sensação que a gente tem é que a gente está voltando no tempo. O governo Lula hoje deixa a sensação de que estamos voltando no tempo. Paula, o escândalo das passagens aéreas de Brasília é de abril de 2009. Eu me recordo como se fosse ontem. Os parlamentares usavam as passagens aéreas para todo tipo de finalidade. Os ministros usavam os aviões da FABTUR para todo tipo de finalidade. E acontecia exatamente como ocorreu agora com o ministro Fernando Haddad. Usavam uma aeronave, ele, a esposa, ou ele e um acompanhante. Alguém pode imaginar o custo para decolar uma aeronave, a tripulação, o combustível, com 1 ou 2 passageiros? Alguém pode imaginar se isso é plausível para um país como o Brasil? É óbvio que não. Paulo, eu queria destacar aqui uma reportagem publicada na virada do ano pelo Cláudio Humberto, no Diário do Poder, porque ele trouxe este levantamento. Então tá aí, a farra com os jatos da FAB soma 2.000 voos no ano passado, tá? 2.000 voos. O número preciso é 1.996 vezes. A presidência da Câmara dos Deputados lidera o número de requisições, 133 voos, ou seja, estamos falando do Arthur Lira. Na sequência, a presidência do Congresso, 111 viagens, estamos falando de Rodrigo Pacheco. Na esplanada, a farra também rolou solta. O Ministério da Defesa acionou os jatinhos por 99 vezes, mas só 3 vezes para o titular da pasta. 96 vezes foram para ministros do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública e hoje ministro do Supremo, mas à época ministro da Justiça, tá? Viajou 95 vezes, é o ministro de Lula que mais flanou nas asas da FAB. Então, é só para trazer aqui alguns números de como os ministros, os congressistas, no caso a cúpula do Congresso Nacional, falamos aqui de Arthur Lira, de Rodrigo Pacheco e também o Judiciário, ministros estando o meu, o seu, o nosso dinheiro.